Olá pessoal, tudo bem? Uma das queixas mais comuns que faz o paciente procurar um médico pneumologista é falta de ar, né? A dispneia, que a gente chama na terminologia médica, né? A dispneia, esse cansaço, o paciente procura o médico pneumologista por queixa de falta de ar. E obviamente, quando ele procura o pneumologista, ele está preocupado de esse sintoma ser secundário a alguma condição pulmonar, alguma doença pulmonar que ele possa ter e está sendo a causa desse problema de falta de ar. Mas será que é só o pulmão responsável por esse sintoma de falta de ar que os pacientes possam vir apresentar? Eu vou mostrar nesse vídeo para vocês 5 causas de falta de ar que não têm relação com alguma alteração pulmonar e que são extremamente comuns no nosso dia a dia, que a gente sempre tem que abrir aí diagnóstico diferencial quando a gente fala ou aborda um paciente com queixa de dispneia. A primeira condição são as condições, obviamente, cardíacas, né? São muito comuns, né? Arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, né? Essas condições, as doenças cardíacas, né, são responsáveis por grande parte dos sintomas de dispneia, né? O paciente tem ali uma alteração de função cardíaca ou uma alteração de ritmo cardíaco, e quando esse paciente faz principalmente algum esforço, ele vai sentir falta de ar, ele vai sentir cansaço, ele vai ter essa dispneia. Então é uma causa que a gente sempre tem que investigar quando a gente está abordando um paciente com falta de ar. A segunda condição muito comum é obesidade, né? O paciente obeso, ele tem mais falta de ar. Isso pode acontecer por duas situações. A primeira, obviamente, que na maioria das vezes o paciente obeso é um paciente descondicionado fisicamente. Ele é um paciente que tem uma condição física ruim, uma condição aeróbica ruim. Então qualquer esforço que esse paciente possa vir fazer, ele vai sentir mais cansado. E segundo, que a obesidade em si, ela pode alterar a mecânica respiratória. Existe um vídeo aqui que você pode pesquisar, que eu gravei, que fala sobre como a obesidade pode afetar a nossa respiração. Resumidamente, o paciente muito obeso, principalmente aquele que tem uma obesidade abdominal importante, o abdômen, né, aquela quantidade de gordura na região abdominal, pode comprimir o músculo diafragma para cima e, consequentemente, essa compressão do diafragma vai impedir a expansibilidade dele e, consequentemente, também a expansibilidade do pulmão e da caixa torácica, e isso vai fazer com que esse paciente sinta falta de ar. Então, é muito importante aí investigar, né, principalmente nos pacientes obesos, se essa falta de ar não está sendo secundária à simples presença de um aumento de gordura, principalmente na região abdominal. Terceira causa muito comum, anemia, né? A anemia pode causar falta de ar. Você tem uma anemia que leva a uma redução da taxa de hemoglobina do sangue. Essa redução da taxa de hemoglobina do sangue pode aí levar a uma redução na oxigenação periférica, né? Principalmente na região muscular, nos músculos, né? Então é muito comum o paciente com anemia sentir cansaço, sentir falta de ar quando ele faz algum esforço, né? Então é uma coisa que a gente tem que sempre investigar, principalmente aí em pacientes jovens, mulheres, né? Também idosos, é uma coisa muito comum aí, pacientes com anemia e que se queixam aí de falta de ar. Quarta condição é disfunção tireoidiana, alterações dos hormônios tireoidianos, tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo, né? Essas duas condições, essa alteração dos hormônios tireoidianos, podem levar a sintomas de falta de ar, de cansaço, né? O hipertireoidismo leva a um hipermetabolismo do nosso organismo, a um aumento da frequência cardíaca, pode levar a palpitações e o paciente pode sentir falta de ar em decorrência disso, e também o hipotireoidismo pelo efeito contrário, né? Você tem uma redução da frequência cardíaca, o paciente fica mais bradicárdico, um pouco mais letárgico, e um dos sintomas que ele pode apresentar é falta de ar. Então essas alterações também podem ser secundárias aí a uma disfunção tireoidiana. E a quinta causa, né, é a ansiedade, né? A ansiedade hoje é uma coisa que a gente tem visto muito aí nos dias modernos, as pessoas muito ansiosas por questões de trabalho, por questões financeiras, por sobrecarga de trabalho, de outras coisas do dia a dia. Essas pessoas acabam levando a um quadro de ansiedade, e a ansiedade é um fator que pode levar à falta de ar, pode levar a essa sensação de cansaço, de falta de ar, né? Na ansiedade, especificamente, é óbvio que nós, como médicos, temos que sempre afastar uma causa orgânica de falta de ar para a gente pensar que o paciente possa ter aí uma falta de ar
secundária à ansiedade. Mas é uma coisa muito comum que a gente costuma ver no nosso dia a dia, pacientes com quadros de ansiedade que queixam muitas vezes de sintomas de falta de ar. Tá? Então, são essas causas, 5 causas aí muito comuns no nosso dia a dia de alterações de origem extrapulmonar que acabam causando falta de ar, cansaço, né, a dispneia, e que faz muitas vezes o paciente procurar o médico pneumologista achando que esse médico tem que o paciente tem aí alguma doença pulmonar. É claro que quando você estiver sentindo falta de ar, tiver com algum sintoma, sentindo cansaço, falta de ar, né, é sempre importante que você faça uma avaliação médica para tentar descobrir a causa desse problema, ok? Se você gostou desse conteúdo, deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe essas informações com amigos e pessoas próximas. Muito obrigado por todos.